queremos saudar a juventude, os demais aqui, com a paz do Senhor Jesus. A primeira palavra que o Senhor revelou para este mini seminário é sobre o casamento. É uma palavra, então, não é uma mensagem, é uma palavra de orientação bíblica. Amém? Porque é uma palavra profilática. A maioria dos jovens aqui, da juventude que está aqui, alguns estão namorando, outros estão noivos, outros ainda estão solteiros, mas pretendem casar. Pelo menos até Jesus voltar, não é? Mas nós percebemos, queridos, que nós temos um trabalho muito forte, muito consistente, de orientação para as crianças, intermediários, adolescentes, para as senhoras. Mas, na minha percepção, existe uma lacuna, que é a questão da orientação para a juventude, com relação à vida conjugal, à vida matrimonial, no sentido bíblico. Amém? Então, gostaria de convidar os jovens para abrirmos, primeiramente, o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler em conjunto. Leiamos. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aqui o Velho Testamento, na criação, Deus instituindo o quê? O casamento. Amém? Agora nós vamos ao Novo Testamento para saber se Jesus confirma isso. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Vamos ler em conjunto. Leiamos. Por isso, deixará o homem, pai, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, no Velho Testamento, Deus instituiu o casamento. Jesus vem, confirma o seu ministério. Agora vamos, Efésios. Se o Espírito Santo confirma isso também, né? Através da doutrina para a igreja. Efésios 5. Então, estou mostrando para os irmãos aqui com relação ao casamento. É uma instituição confirmada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31, 32 e 33. Vamos ler? Por isso, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Vamos fechar os olhos. Meus queridos, a Bíblia ensina que o casamento
ele é para a glória de Deus. A Bíblia ensina, mostrei para os irmãos aqui no Velho Testamento, nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, que o casamento é um projeto de Deus, é uma instituição divina, foi criado no céu. O casamento é um dos maiores instrumentos de santificação para o homem. Os jovens que têm interesse em que o seu casamento funcione, porque a grande maioria, infelizmente, não está funcionando. Não está funcionando, sabe por quê? Porque aqui está o manual do fabricante. Quem criou o casamento, quem instituiu o casamento, sabe como fazer ele funcionar. Para o casamento funcionar, então eu expliquei aqui no início, que isso aqui não é uma mensagem, é uma orientação bíblica para os jovens. É uma palavra preventiva, profilática, para vocês se prepararem para o casamento. Deus estabeleceu princípios para que o casamento funcione. Então, se você atender, obedecer e seguir os princípios divinos, você sempre será feliz. Isso é uma escolha pessoal. Você opta pelo padrão do mundo, corra o risco. Você opta pelo padrão dos modismos, corra o risco. A responsabilidade é sua, não é minha. Você optou pelos princípios divinos, Deus vai honrar. Mas é uma escolha pessoal. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém. A Bíblia mostra outra coisa, meus queridos, com clareza. A Bíblia mostra que não existe, preste atenção, não existe fidelidade estéril. Não existe fidelidade estéril. Todas as vezes que você for fiel ao Senhor, por amor, por temor, haverá frutos para a glória dele. Se você é fiel nos seus pensamentos, se você é fiel nas suas atitudes, se você é fiel nos seus comportamentos, se você é fiel no seu testemunho, se você é fiel na sua fé, se você é fiel no seu compromisso com o Senhor, haverá frutos para a glória dele, porque não existe fidelidade estéril. Não existe. A sociedade globalizada inverteu a ordem de muitos princípios sagrados. Por quê? Porque quando você inverte a ordem dos princípios divinos, você entra em decadência. Você entra em decadência moral, você entra em decadência emocional, você entra em decadência relacional, você entra em várias decadências, você entra em decadência de valores. Então, quando há decadência dos valores, existe o domínio da carne. A sociedade globalizada inverteu a ordem de muitos princípios divinos. Exemplo. Vamos abrir comigo aí o texto que nós já lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 7. Vou pedir que um pastor aqui que possa ler o versículo. Marcos 10, 7, por favor. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e o dir-se-á a sua mulher. Amém. Qual que é a ordem que está aqui? Qual que é a ordem que está aí, que Deus estabeleceu a ordem? O homem primeiro deixa o pai, o rapaz, né, o jovem, homem, não um garoto mimado não, homem, que tem maturidade, que tem temor, que tem experiência com Deus, que quer servir a Deus, é um homem, não é um garotinho não. O homem deixa o seu pai e sua mãe e une a mulher.
O verbo unir no original, meus irmãos, sabe o que significa? É como você pegar duas folhas bem finas, finíssimas, e colar as duas folhas. De modo que você olha, então você não enxerga duas folhas, você enxerga uma só e não tem mais como separar. Essa é a vontade de Deus com relação ao casamento. Qual que é a ordem hoje? Que se chama estilo de vida. Então o adversário conseguiu mudar o nome de pecado para estilo de vida. Então a ordem hoje não é o homem deixar o pai e a mãe e se unir à mulher, não. Ele se une primeiro à jovem, ele já começa a ter uma relação com ela para depois deixar o pai e a mãe. Mas isso não se chama mais pecado, isso se chama estilo de vida. Deu para entender, Fábio? Então é uma inversão de valores. Então você inverteu o princípio divino, o que acontece com a sociedade? Ela vai entrando em decadência. É o resultado que está aí. Pode até ser, meus irmãos, uma pregação ou uma orientação politicamente incorreta e não moderna, mas é a palavra do Eterno. Se você quer seguir os princípios divinos, obedeça o manual do fabricante. Porque muitos casamentos estão desmoronando. Dentro das igrejas nós estamos falando, não estamos falando fora não, viu, queridos? Vamos falar aqui rasgado aqui, bem claro para os irmãos. Porque muitos casamentos dentro das igrejas estão desmoronando. Porque a terra conjugal se tornou tão árida em nossa sociedade secular. Porque os casamentos não estão dando certos na sua grande maioria. Sabe por quê? Porque, na verdade, apesar de termos o manual do fabricante nas mãos, ou nós não estamos entendendo, ou não estamos querendo entender, ou estamos com preguiça de entender. Então por que os casamentos não estão, a maioria deles, dando certo? Não estão funcionando? Vamos ver aqui na palavra as respostas ou os princípios bíblicos para o bom funcionamento de um casamento. Vamos ver aqui, queridos, qual é a posição da esposa, qual é a posição do esposo dentro da palavra e além disso, segundo a tipologia profética. O casamento está confirmado por Deus, avalizado por Jesus, confirmado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? É o único princípio, presta atenção, é o único princípio bíblico que você encontra tanto no Velho Testamento, como no ministério de Jesus, como no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o casamento tem uma tipologia profética. O casamento aponta para o grande casamento, a grande bodas que vai se cumprir, que é o arrebatamento, que é a união, que é o casamento do noivo celestial com a igreja. As pessoas esquecem que sobre o casamento, sobre esta união, existe uma tipologia profética, existe uma responsabilidade espiritual. Quando você chama, meus queridos, nós não temos nada contra isso, não há nenhum problema. Você vai se casar, o que acontece hoje aqui na nossa cultura ocidental? Você chama as pessoas que você gosta, que são mais próximas de você, para testemunhar no cartório o casamento, não é isso? Ainda existe isso? Existe, não existe? O que acontece depois? Depois testemunhas vão para casa, elas vão depois na festa do casamento e depois elas vão embora. E os problemas depois vêm para o casamento e as testemunhas estão cada uma no seu canto, exceto uma, que é Deus. Deus é a testemunha que vai estar no seu casamento dia e noite. E está profetizado lá no profeta Malaquias. Então vamos ver aqui o que nós estamos falando aqui sobre tipologia profética. Nós lemos aqui Efésios, capítulo 5. Começa a partir do versículo 22, Paulo vai falando.
por revelação, o que ele fala? Ele fala, mulheres, as esposas. Mas o versículo 32, sabe o que ele fala? De repente, ele fala assim, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha só, ele está doutrinando sobre o casamento. Ele está ensinando a posição da esposa no casamento. Ele ensina a posição do esposo no casamento. E de repente ele fala assim, mas grande é este mistério. Eu não estou falando só desse casamento aqui na terra, não. Eu estou falando do grande mistério, que é Cristo e a igreja. Então a esposa é tipo profético da igreja redimida, da igreja fiel. O esposo é tipo profético do Senhor Jesus, que morreu e entregou sua vida por amor à redimida. Esse é o simbolismo profético. Agora, qual é a posição da esposa dentro do casamento? Então vamos lá, os irmãos estão com a palavra aberta aí, ou com o aplicativo aberto? Efésios capítulo 5, versículo 22. Vamos explicar aqui esta tarde para as irmãs o que é submissão, porque a maioria dos crentes não entende o que Paulo fala aqui sobre essa submissão. Olha só a orientação de Paulo. Vós mulheres, o quê? Sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então outra tradução fala, sede submissas. É a mesma coisa. Mas por quê? Por que a mulher tem que ser respeitosa? Por que ela tem que reverenciar o marido no casamento? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Eu pergunto aqui, por que eu como igreja e você como igreja é submissa ao Senhor? Você tem reverência a Ele, você respeita a Ele, você o ama a Ele, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é o amor dEle, derramado no meu coração e no seu coração, testifica este amor dEle por nós. Então nós servimos ao Senhor por amor, nós servimos ao Senhor por gratidão, nós o servimos porque Ele entregou sua vida por nós. Então nós nós somos submissos e obedientes com alegria, com temor. Nós não nos sentimos inferiores por causa disso, não. Então, queridos, olha só, a palavra submissão não se trata de valor, não se trata de ser inferior. A palavra submissão, que é uma questão de ordem, é uma questão de princípio. A palavra submissão aqui é você, presta atenção, submissão é estar sob uma missão, é exercer uma missão de apoio. É a mesma coisa o seguinte, vamos supor, eu estou aqui construindo esta mesa, este púlpito, e existe uma pessoa que está submissa comigo aqui, ela está me dando um apoio, ela está cooperando comigo. Enquanto eu estou fazendo o serviço ali, ela está segurando outra parte aqui. Não é questão de inferioridade, é isso que está falando na palavra. Então a submissão é estar sob uma missão, é exercer uma missão de apoio, de cooperação, é estar casada, unida com a missão do marido, é agregar valor à missão do esposo. É isso que a palavra está ensinando. A palavra não está ensinando para o camarada ficar lá com as pernas levantadas para cima, entendeu? E faz isso para mim, faz isso, vai fazer isso e aquilo. Isso é um ditador. Jesus não faz isso com a igreja, não. A Bíblia ensina, é mandamento de Deus, dentro do lar, dentro da igreja, a liderança foi dada ao homem. O esposo lidera, o esposo governa, mas a esposa edifica. A esposa edifica, o esposo governa, ele lidera, mas a esposa edifica. Onde está isso, pastor? Vamos abrir Provérbios. Provérbios,
capítulo 2. Eu vou ler aqui para adiantar. Provérbios capítulo 2, versículo 4. Capítulo 12, aliás. Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia, o quê? Edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. É o que está acontecendo nos casamentos. Então a palavra está ensinando aqui, preste atenção, meus irmãos. Olha só, vamos contar aqui Efésios capítulo 5, vamos voltar. Vamos contar quantos versículos tem de responsabilidade da posição da esposa dentro do casamento. Vamos contar quantos versículos tem. Capítulo 5 em Efésios, versículo 22. 22 é para as mulheres? Sim ou não? Um versículo. 23 é para as mulheres? Hein? É a explicação do primeiro. O 23 está explicando por que ela deve ser submissa. Deu para entender? O 24 é para as mulheres? Sim ou não? Sim, acabou. Daqui para frente, os outros próximos 7 versículos é para os homens. Olha só, meus queridos aqui. As irmãs agora vão ficar muito ao meu favor. Mas eu também não estou preocupado com isso não, né? Mas eu preciso da oração das irmãs. Olha só. A palavra ensina, agora rapazes, a palavra ensina que para um casamento funcionar, a responsabilidade do marido é mais do que o dobro do que da mulher. Sabiam disso? Está aqui na Bíblia, não estou inventando nada disso. Então, a palavra ensina o seguinte: a palavra ensina que a mulher deve ser submissa, respeitosa. Submissa é o quê? Está sob uma missão. É uma missão de apoio, é uma missão de cooperação, é agregar valor ao casamento. Essa é a posição. Você assumiu essa posição no seu casamento vai funcionar. Agora vamos ao esposo. Preparem-se, rapazes, agora. Viu? Para aquilo que é os princípios de Deus para vós outros. O que a palavra ensina? A partir do versículo 25. Vós, maridos, amai. Não, vossa mulher, é uma só. Não, lá em Marcos também fala no singular. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é suas mulheres, não. A Bíblia, quando Deus instituiu o casamento, bigamia e poligamia é coisa cultural de povos. Da parte de Deus, não. Da parte de Deus, não. É sua mulher. Entendeu? Aqui fala, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, rapaz, meu jovem, você vai casar, você quer que o seu casamento funcione? Ame de verdade sua futura esposa. Como pastor que é este amor? Do jeito que está aqui na Bíblia, do jeito que o manual do fabricante está ensinando aqui. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora eu quero perguntar às irmãs aqui, né? A irmã, as esposas, é uma missão de apoio, é reverenciar, é respeitar o marido, é entender que na Bíblia ele tem a liderança e o governo e a mulher edifica. Agora sobre os homens: amai vossas mulheres, vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Ó, meus irmãos, não é fácil isso não. Amar como Cristo amou. Então preste atenção.
Quando há este padrão, quando há este nível de amor do esposo pela esposa, quando há mesmo, não há dificuldade para a esposa voluntariamente ser submissa. Isto é, respeitosa e cooperadora à liderança espiritual do esposo. Então é uma ordenança divina, é um mandamento de Deus, não é um conselho apenas não. Amai vossa esposa. Quem ama declara, quem ama confessa a pessoa que a ama. O problema de muitos casamentos hoje, sabe qual é? É que o camarada, quando ele está namorando, ele fala com ela que a ama. Quando ele está noivo, ele fala que ama. Mas depois que casou, nunca mais ele chega para ela e fala: eu te amo, você é a mulher da minha vida. Isso aqui não é uma mensagem romântica, não, meus irmãos. Nós estamos falando aqui, está na Bíblia. Eu pergunto aos irmãos aqui que estão no culto todo dia aí: como é que o Senhor fala com a igreja todo dia? Hein? Quantas vezes você já ouviu o Senhor falar em profecia aqui, interpretação de línguas? Minha igreja, eu vos amo. Meu servo, eu te amo. Minha serva, eu te amo. O Senhor não tem vergonha, Ele não se constrange em dizer que te ama e dizer que ama a igreja. E a maioria hoje dos marmanjos não tem não obedece esse princípio divino, que é de se chegar para a esposa e dizer assim: olha, eu estou muito cansado hoje, eu tive uma dor de cabeça tremenda, mas eu quero dizer o seguinte: faça um cafezinho para mim porque eu te amo. Ele faz assim: ó, vai fazer um café para mim que eu estou muito cansado. Isso a Bíblia não ensina isso não. Isso é falta de educação, falta de respeito, viu? Isso é um brutamonte. Pode ficar zangados comigo os rapazes, mas é princípio bíblico que eu estou falando aqui. Se eu estiver fora da Bíblia, você pode me corrigir, não tem problema nenhum não. Quem ama não valoriza os defeitos da pessoa amada. Quem ama valoriza as virtudes. Os irmãos já pensaram todas as vezes que o Senhor fosse falar comigo ou contigo ou com a igreja, se Ele fosse falar dos nossos defeitos, dos nossos problemas, das nossas mazelas: meu servo, eu te conheço, eu sei que você é orgulhoso, eu sei que você é prepotente, eu sei que você não fez o jejum, eu sei que você ficou até tarde fazendo isso. Olha, que negócio é esse? O Senhor não faz isso não. O Senhor fala assim: eu vos amo, eu sei das vossas falhas, mas eu estou com a minha mão estendida. O meu amor é grande sobre as vossas vidas. Você quer que seu casamento funcione? Trate a sua esposa como Jesus trata a igreja. Seu casamento vai funcionar. Ah, mas eu sou brasileiro, sou machão. Então, meu filho, você fica com o seu machão e perde o céu. É só isso. É absolutamente indesculpável pela palavra de Deus que um esposo pare de amar sua esposa, ou que o seu amor por ela esteja na reserva. Biblicamente é indesculpável o marido parar de amar a esposa ou dizer que o amor dele está na reserva. É indesculpável. O Senhor valoriza na igreja aquilo que é o resultado do amor dele, que é o Espírito Santo. É o amor dele derramado no coração da igreja e na vida da igreja. O amor de Jesus pela igreja é incondicional. Jesus não impõe condições. O amor dele é tolerante, o amor dele é compassivo, o amor dele é compreensivo, o amor dele é misericordioso, o amor dele é gracioso. Eu não estou dizendo que é fácil amar desse jeito não, mas a Bíblia ensina o esposo a amar a esposa desse jeito. Eu pergunto aos rapazes que estão aqui: você está preparado para amar a sua esposa desse jeito? Se está, você pode casar. Seu casamento vai funcionar, seu casamento vai dar certo, e vai ser para a glória de Deus. Não vai ser para a vergonha de Deus não, vai ser para a glória dele. O esposo que ama a esposa assim, este casamento é sempre lugar de bênçãos. O esposo que ama a esposa assim, não há lugar para ressentimentos no casamento. Não há lugar para mágoas. Não há lugar para dar o troco, para vinganças. Agora, o casamento, para viver este padrão,
este padrão de amor aqui, o casamento, para viver este padrão, precisa de jejum e oração. A oração traz união e bênçãos. E o jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum muda a sua razão, o jejum muda o seu eu, o jejum muda a sua natureza. A oração traz bênçãos e união, e o jejum muda você. Aquilo que você não consegue tolerar, aquilo que você não consegue renunciar, o jejum vai mudar isso. Ter uma casa e ter um apartamento não é sinônimo de ter um lar. Não é sinônimo de ter um lar. Nós pastores aqui sabemos que tem muitas pessoas, muitos casais, famílias da igreja que têm apartamento, têm casa, mas não tem um lar. Eles têm um ambiente de discussão, de queda de braço, de confronto e de agressão verbal. Lar é ninho de amor. Lar é ninho de respeito. Lar é ninho de altruísmo. E quem não sabe o que é altruísmo, eu acho que todo mundo sabe. Altruísmo é você pensar mais no outro do que em você. Altruísmo é você desejar mais o bem da sua esposa do que o seu. Altruísmo é você pensar mais no conforto dela do que o seu. Altruísmo é você pensar mais no benefício dela do que o seu. Então lar é ninho de amor. Lar é ninho de respeito. Lar é ninho de altruísmo. Porque é assim que Jesus faz com a igreja. O casamento, meus irmãos, põe mesmo a prova. Ó, minha irmã, minha jovem, donzela, você só vai saber de verdade, desculpe minha franqueza, você só vai saber de verdade se o príncipe encantado te ama mesmo, é depois de casar. O casamento põe mesmo à prova o calibre do amor do esposo pela esposa e do caráter deste amor. Sabe por quê? Porque à medida que os anos vão passando no casamento, a qualidade deste casamento será determinada cada dia mais pelo amor do esposo. Quanto mais o seu esposo te amar, mais qualidade o seu casamento terá. Por que os casamentos hoje estão perdendo a qualidade? Porque os anos vão passando e este amor do esposo vai esfriando. Porque à medida que a esposa se sente amada, cada dia que ela se sente valorizada, mais ela é reverente, mais ela tem aquela missão de apoio, mais ela está disposta a ficar ao lado dele. Então os anos vão passar, mas se a qualidade do amor do esposo continuar, a qualidade do casamento não cai. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então mesmo? Eu estou achando que não estão não, hein? Por quê? Porque a qualidade, preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que isso aqui é profético. Porque a qualidade do amor do esposo pela esposa que vai tornar a esposa mais identificada com a igreja redimida. É o lado profético e sublime do casamento. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mais a sua esposa vai se identificar também com a posição da igreja redimida. E a glória do Senhor se manifesta nesse casamento. Isso não é questão, isso aqui não é frase bonita não, meus queridos. Isso aqui é princípio bíblico. Os irmãos deveriam levar muito a sério essa palavra que o Senhor deu aqui nesta manhã, desta tarde. Então Deus tem um chamado, Ele tem uma ordenança, Ele tem um mandamento para o esposo: entregar sua vida por amor à esposa. Quando a esposa prova esse tipo de entrega do esposo por ela, a esposa vai refletir a beleza da humildade e submissão da igreja por Jesus. Qual é o propósito real do casamento? O propósito real do casamento é eu, pastor, conseguir, afinal de contas, alcançar um sonho que eu sempre tive, não é? E tal.
é um troféu para mostrar para minhas amigas que não casaram ainda. Olha, o propósito real do casamento não é isso não. Isso pode ser, né, da cabeça, da mente, do mundo, entendeu? Desse padrão que está aí. Mas o propósito real do casamento é para a glória de Deus. O propósito real do casamento é que ambos, o esposo e a esposa, sejam conforme a imagem e pessoa do Senhor Jesus, cada um no seu papel profético. A esposa no seu papel profético, o esposo no seu papel profético. Quando este propósito é entendido, a glória de Deus se manifesta nesse casamento. Meus queridos, o amor não é egoísta. O amor não fere. O amor não agride. O amor não humilha. Não humilha. Muitos casamentos não estão dando certo por causa disso. É um ferindo ao outro, agredindo um ao outro, humilhando um ao outro. O amor não é isso não. O amor de Jesus pela igreja. E você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor exalta. O amor não se contenta somente em dizer que ama. O amor demonstra com atitudes. O amor é demonstrado com comportamentos. O amor é demonstrado com renúncia. Porque sobre você está uma responsabilidade espiritual. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Este amor maiúsculo, este amor superlativo, é o padrão do amor de Jesus pela igreja. Portanto, deve ser este o padrão de amor do esposo pela esposa. Toda esposa, toda jovem que está aqui, que um dia casar, se o seu esposo, seu futuro esposo te amar, como está dito na palavra, como é um princípio bíblico, seu casamento vai dar certo. Seu casamento vai funcionar. Você não vai passar vergonha. Você não vai envergonhar o nome de Deus. A glória de Deus vai se manifestar sobre a sua casa. A glória de Deus vai se manifestar sobre os seus filhos. O seu casamento será um testemunho. O seu casamento de verdade vai apontar para o grande casamento, para as grandes bodas, para o grande dia, para a grande festa, para a grande alegria, para a grande consagração, que é o casamento de Jesus com a igreja. Leve a sério a palavra do Senhor, atenda os princípios bíblicos e você será feliz. Seu casamento poderá passar por dificuldades nesta vida, mas a relação entre você e seu esposo, o amor do seu esposo por você, se cada dia melhorar a qualidade, se cada dia aumentar por você, se cada dia aumentar o respeito, se cada dia aumentar o carinho, você vai amá-lo também, você vai apoiá-lo, você está ao lado dele em todas as horas da vida. É assim que o Senhor quer para vocês esse casamento. Honrem a palavra do Senhor e Ele vai honrar a vossa vida, vai honrar a vossa união. Vamos colocar de pé e vamos louvar o Senhor.